Portanto, passamos então a palavra ao senhor Ney Maranhão para as suas considerações. Com a palavra, senhor Ney. Senhor presidente, senador Ataídes Oliveira, senhor presidente da comissão, senador Otto Alencar, senhoras e senhores senadores. Quero, em primeiro lugar, registrar meus agradecimentos à sua excelência, o senador Otto Alencar, presidente desta comissão, pelo relato da mensagem que indica meu nome para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Águas. Agradeço ainda à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, com quem tenho colaborado como secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, e a quem devo a proposta feita à senhora Presidente da República para indicação de meu nome para o honroso cargo de diretor da ANA. Minha formação e histórico profissional encontram-se à disposição das senhoras e dos senhores senadores desta comissão. Destaco minha formação profissional na área de Geologia, graduado pelo Instituto de Geociências da UFRJ, e que posteriormente doutorei-me em Engenharia Civil, com concentração em Recursos Hídricos na COP UFRJ. Atuo profissionalmente na área de Engenharia de Recursos Hídricos desde a década de 1970. Ingressei nos quadros da Agência Nacional de Águas em 2006, onde ocupei os cargos de Superintendente Adjunto de Planejamento de Recursos Hídricos e, posteriormente, de Superintendente desta mesma área. Desde 2013 até o presente, respondo pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Desejo iniciar minha manifestação com uma reflexão sobre o Antropoceno, termo compartilhado por cientistas para descrever este período mais recente na história da Terra, marcado por importantes impactos ambientais que introduzem um processo peculiar de mudanças no planeta, no qual a atividade humana tem desempenhado um papel preponderante. Parte desse conjunto de mudanças deve-se às características do crescimento demográfico em escala mundial, associadas à urbanização, ao crescimento da economia, ao desenvolvimento de novas tecnologias e ao uso intensivo de recursos naturais que conferem ao homem a capacidade de modificar a paisagem e de produzir impactos ambientais ou mesmo desastres de grandes proporções. Neste cenário, a água é um dos recursos naturais mais expostos a esses impactos, tanto em sua dimensão quantitativa como na qualitativa. Embora o país conte com uma das maiores coleções de água do planeta, correspondendo a cerca de 12% da quantidade total de água doce superficial, sua ocorrência se observa irregular, tanto em quantidade como em qualidade, no tempo e no espaço, nas características e na acessibilidade. No Brasil, temos menos água onde somos mais populosos. A incidência da água é maior exatamente onde a densidade demográfica é menor, na Amazônia brasileira. Não por outra razão, ela tornou-se a fronteira de crescimento do parque gerador de hidroeletricidade. No entanto, sabemos bem que nem todos os empreendimentos planejados poderão ser implantados e um processo de avaliação estratégica deverá estabelecer os necessários trade-offs. Não obstante as enormes vantagens que advêm da condição de país com a maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica é necessário atentar cada vez mais para as fragilidades ecossistêmicas daquela região e para seu papel fundamental e cada vez mais evidente na regulação climática de outras regiões do país, em especial as regiões Sul e Sudeste. Estas questões pressupõem o fortalecimento do que se convencionou chamar de governança da água, conceito que compreende os componentes político, social, econômico e administrativo montados para regular a gestão dos recursos hídricos, prover serviços associados a esses recursos para toda a sociedade e promover a sua implementação por meio de organizações e instituições. Ela engloba todo o ciclo da água, todos os setores usuários, todas as suas dimensões, assim como as diversas escalas espaciais e temporais em que é tratada. A governança da água evolui com o tempo. Deve acompanhar o desenvolvimento do país, respondendo às novas condições que se apresentam. Requer uma construção continuada, especialmente na legislação complementar, no desenvolvimento de políticas públicas, nos processos decisórios e no monitoramento de resultados.
Nesse aspecto, o país já conta com um acervo legal expressivo, tendo na Lei 9.433 de janeiro de 1997, conhecida como a Lei das Águas, o seu principal normativo. Dentre os desafios a superar, talvez o mais acentuado seja o processo das alterações climáticas e os esforços decorrentes para decodificar essas mudanças em termos que permitam iniciativas de adaptação estruturais e não estruturais. A variabilidade climática e, em decorrência, a hidrológica, somam-se fatores de difícil interpretação e modelagem, comprometendo nossa visão de futuro e exigindo posturas mais cautelosas das intervenções de engenharia. Os recursos hídricos situam-se no epicentro dessa preocupação, uma vez que deles dependem, entre outras, as alternativas de abastecimento de água para as populações, de geração de energia, de produção de alimentos e conservação ambiental. Num contexto mais pragmático, cabe reconhecer os avanços que se fazem necessários na integração de políticas públicas setoriais frente às alternativas de utilização da base de recursos naturais, em especial a água. Fica claro que as conquistas contabilizadas na construção da governança da água no país, no período compreendido entre a sanção da Lei 9.433 e os dias de hoje, precisam ser aprofundadas, ampliadas e transformadas em processos contínuos, geradores de sinergias entre os diferentes setores da economia, que marcarão o ingresso da gestão dos recursos hídricos em um segundo ciclo, para não comprometerem a efetiva implementação de uma governança adequada para o setor nesse novo quadro. Os exemplos de situações de escassez que temos observado em todo o país mostram claramente a necessidade de uma abordagem múltipla para o enfrentamento dessas situações. Por um lado, é preciso melhor equacionar o conjunto das fontes de abastecimento com a precaução requerida pelos novos tempos. Por outro lado, faz-se necessário investir na administração da demanda, criando, para tanto, sistemas de distribuição flexíveis o suficiente para permitir um gerenciamento das reservas hídricas adequado a cada situação identificada. Naturalmente, essas iniciativas não são de fácil implantação. No entanto, quanto mais cedo se inicia um processo amplo de mudanças, mais sustentáveis serão as nossas cidades no futuro. Sem essa visão crítica e estratégica, não será possível a superação das adversidades relativas aos recursos hídricos que se apresentam pelo país. Precisamos de estratégias e técnicas que permitam prevenir, lidar e enfrentar com os imprevistos, a incerteza, especialmente quando o esperado não se cumpre. É fundamental extrairmos lições das situações adversas, disciplinarmos e instrumentalizarmos a convivência com o risco em níveis acordados como aceitáveis. Esse cenário pressupõe processos decisórios e mecanismos de descentralização e participação, ainda com espaço para aprimoramentos. A centralidade da água no desenvolvimento de uma nação resulta evidente das considerações aqui apresentadas. O crescimento de um país depende de sua capacidade para assegurar-se dos recursos hídricos necessários em um quadro de mudanças climáticas e crescimento de demandas hídricas, garantindo sua segurança hídrica, energética e alimentar. Em seus 15 anos de existência, a ANA vem consolidando de forma efetiva seu papel de agência reguladora e implementadora da Política Nacional de Recursos Hídricos no país. Sua singularidade, sua capacidade de emulação, suas realizações e seu papel na construção do primeiro estágio da governança da água no país a credenciam para ser o elemento condutor do novo ciclo de construção da governança da água. Do seu acervo de iniciativas exitosas, avulta a operação da Rede Hidrometeorológica Nacional, as salas de situação, os planos de recursos hídricos, os atlas de abastecimento urbano de água e os relatórios de conjuntura de recursos hídricos que apresentam o estado das águas do Brasil, além do Plano Nacional de Segurança Hídrica e do Atlas de Esgotamento Sanitário, ambos em elaboração. Do seu cotidiano regulador, ressaltam suas mediações em bacias em que se convive com problemas de conflitos de uso, a gestão de açudes da União em rios de dupla dominalidade, a operação de reservatórios, além da alocação de água em regiões metropolitanas que a qualificam para o enfrentamento das complexas situações que adiante se antevê. Mais recentemente, a ANA incluiu em seu acervo o Pacto Nacional pela Gestão das Águas, por meio do qual apoia estados que se comprometem a afinar seu processo de gestão de recursos hídricos.
entendo que a Agência Nacional de Águas é, no presente momento, o local mais adequado para aprofundar as reflexões aqui colocadas e registro minha motivação especial ante a possibilidade de vir a ocupar um cargo de dirigente dessa prestigiosa organização. Finalmente, reitero meu reconhecimento pessoal à ministra Isabela Teixeira e à presidenta Dilma Rousseff pela indicação do meu nome a essa agência para exercer o honroso cargo de diretor da Agência Nacional de Águas. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Ney Maranhão pela sua exposição e pela sua bela biografia e a sua história, que por si só já lhe credencia. E gostaria de consultar os nossos senadores e senadoras. Hoje, uma terça-feira, senhor Ney, é um dia de muitos trabalhos aqui nessa casa, e os nossos senadores aqui, eles não sabem aonde ir primeiro. Então, eu consulto se eu poderia já, neste momento, já abrir a votação e passar, então, a palavra aos nossos senadores, em especial aqui o nosso relator Otto, e abriria logo essa votação. Se os senhores estiverem de acordo, já abriríamos então a votação e passaríamos então a palavra a cada um dos senhores. Como relator, concordo, senhor presidente. Perfeito. Eu também não tenho nenhum óbice, não. Eu queria apenas que ele respondesse os questionamentos. Posso responder? Com a palavra, então, senhor Ney. Acho que as suas considerações são bastante oportunas e interessantes, na medida em que foi constatado, durante esses episódios de crise que nós vivemos, que as empresas de saneamento não possuem um sistema de aferição das suas performances colocada para público e que possa ser auditada adequadamente. Além disso, nós precisaremos, cada vez que enfrentarmos uma situação dessa, ter condição de fazer uma avaliação antecipada das opções, das alternativas que nós temos, e ela tem que ter planos de contingência para isso. O fato de elas não terem planos de contingência já mostra a fragilidade com que elas estão operando. Agora, do outro lado, não cabe à Agência Nacional de Águas a responsabilidade direta sobre a fiscalização dos preços praticados e sobre, enfim, a performance que elas vêm tendo. Cada estado tem uma agência reguladora e essa agência reguladora ela regula todos os serviços prestados à população. No Rio de Janeiro, desde o transporte das barcas que atravessam a Baía de Guanabara, aos transportes coletivos, e a própria SEDAI tem regulado por essa agência os seus preços. De modo que há um problema que nós temos que construir pouco a pouco, que é essa integração das diversas gestões. Eu destacaria o fato de que a ANA propôs e desenvolveu com os 27 estados da federação, recentemente, o Pacto de Gestão, o Progestão, onde esses assuntos deverão ser aprofundados e discutidos na medida em que se encontre isso como um problema que o próprio estado identifica como uma limitação ou um desejo de fazer adaptações. Quanto a bônus, a gente verifica que, no caso de São Paulo, a concessão de bônus no período de escassez não foi tão efetiva quanto foi no passado, quando nós tivemos a crise da energia elétrica, a penalização. A penalização gerou uma resposta muito mais efetiva quando houve aquele corte de 20% em 2002 da energia elétrica e, no caso, em São Paulo, os bônus reduziram relativamente menos do que se esperava a diminuição do consumo e reduziram bastante a receita da Sabesp. Eu acho que o efeito foi um pouco negativo para a empresa e eu acho que a gente precisava ter tido uma gestão mais efetiva no sentido de controlar, reduzir o consumo per capita. Ao final da crise, a gente verificou que reduziu de 180 litros para 120, 130 litros por habitante dia o consumo de água em São Paulo. Só mais um questionamento. Com a palavra, senador Regolfi. Por que para o consumidor desse país, na sua visão, é importante a existência de um órgão como a ANA?
Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu tenho uma convicção plena de que esse país precisa de conhecer melhor os seus recursos hídricos, ele precisa de ter uma agência nacional que consiga fazer com que os princípios da Lei 9.433, que é da descentralização, possam efetivamente acontecer sem as assimetrias que nós verificamos hoje. A ANA tem feito planos de gestão de recursos hídricos, planos de bacias, muito importantes para orientar, diagnosticar como essas bacias estão hoje e o que precisa ser feito. Ela opera uma rede de qualidade de água e uma rede hidrométrica em conjunto com os estados e integra todas essas informações. É preciso que haja um órgão que sistematize todo esse conhecimento, homogeneize e normalize todo esse conhecimento. Além disso, como instituição que dá outorgas nos rios de domínio da União, já que nós temos uma dupla dominialidade, ela também precisa fazer uma regulação junto com os estados. A nossa lei 9433 é uma lei que estabelece uma política geral e que precisa de uma construção coletiva. Ela fala de participação pública, participação social, fala de descentralização, mas também reconhece como entes desse processo os estados e nós precisamos, então, ter uma articulação muito forte com os estados, dadas as assimetrias que eles possuem. Quando nós olhamos o desenvolvimento dos estudos feitos lá na ANA, nos planos de bacia, identificamos conflitos pelo uso da água entre irrigantes e o setor hidrelétrico, entre irrigantes e abastecimento público. Esses processos precisam ser negociados, esses conflitos precisam ser administrados. A lei fala sempre em negociação, sempre em cooperação. E esses conflitos não eram identificados antes da ação da ANA, no sentido de planejar a gestão de recursos hídricos do país, regulamentar através de outorgas, estabelecer comitês de bacia, estimular a formação dos comitês de bacia, quer dizer, estimular essa descentralização, essa participação social.